Essa é a nossa série desse mês de fevereiro, Renove. Nós já falamos no primeiro domingo de fevereiro sobre renove o seu amor. Domingo passado nós falamos sobre renove a sua fé. E hoje nós vamos falar sobre renove a sua força. Eu não sei se você tem percebido isso, mas nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão muito cansadas. Eu não sei se você tem andado assim. E um cansaço mental e não somente físico. E muitas vezes o cansaço mental, ele tem um peso muito maior até do que o cansaço físico. Um cansaço emocional. As pessoas estão extremamente cansadas, esgotadas. E isso faz com que elas fiquem abatidas. E nada melhor do que começar mais um ano renovando a nossa força. E de olhar para a palavra de Deus e ver como nós podemos renovar a nossa força. Mas será que você já se sentiu esgotado ou desanimado? Será que hoje você precisa de força? Só que não é qualquer tipo de força, não é algo que vem de exercícios físicos, é a força que vem de Deus. Quando Davi fala, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha força, não é uma força qualquer. É o encorajamento de Deus para que dia após dia, por mais que esteja difícil, a gente continue e não desista. Isso não vem de nós, porque se dependesse de nós, a gente desistia. A gente entregava, a gente jogava tudo para o alto. E quando Deus nos dá essa força, é diferente. Esse filósofo coreano, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. E no seu livro ele tem esse trecho. Vivemos numa sociedade do esgotamento, onde a exploração de si mesmo nos torna agressor de nossa própria capacidade, de forma deliberada, sem a necessidade de agentes externos, às quais nós devemos obedecer. Nós mesmos estamos fazendo isso conosco. E por isso hoje nós vimos uma sociedade de pessoas cansadas. Vivemos uma sociedade que valoriza a cultura do desempenho, da performance. Por isso que você olha nas redes sociais, alguém está postando lá que está triste, que está para baixo, que a vida está uma miséria, que ele fez um negócio e não deu certo. Você não vê essas dicas lá. Olha, eu vou fazer um tutorial de como ficar endividado. Você não vê isso. Isso a gente já faz na prática, né? Não precisa ninguém ensinar. A gente vê as pessoas só mostrando esse desempenho, esse crescimento, essa vitória. E nós precisamos então promover o melhor nas redes sociais. A gente é convidado sempre a superar o outro. E isso vai virando uma febre, e isso vai nos adoecendo. Em busca disso, muitas pessoas não estão percebendo que toda essa preocupação em mostrar, em querer cada vez mais acompanhar esse crescimento, esse desempenho, traz para nós exaustão, cansaço. E a gente vai olhar para a palavra de Deus, alguém que passou por momentos onde ele foi totalmente desafiado no físico e no emocional. Porque talvez você ouve a mensagem e fala assim, mas se o pastor soubesse o que eu estou passando, o pastor não ia falar essas coisas que parecem uma coisa tão fácil assim. Então eu vou trazer alguém que passou por poucas coisas, poucas experiências, que foi o apóstolo Paulo. E Paulo, ao compartilhar o testemunho dele, talvez vai te encorajar a olhar para a sua vida, para seus desafios, para as suas demandas, e talvez você vai dizer assim, eu acho que eu não estou sofrendo não, Paulo sofreu muito mais que eu. Eu acredito que o que eu estou passando não é tão grave assim, por mais que doa, por mais que esteja difícil. Então, olha o que diz a palavra. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas eu trabalhei muito mais. Eu fui encarcerado mais vezes. Eu fui açoitado mais severamente. Eu fui exposto à morte repetidas vezes. E olha um pouquinho do resumo do que Paulo passou. 5 vezes eu recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio.
Passei por uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. A gente vive nessa sensação de insegurança, de perigo. Olha o que Paulo está relatando aqui. Eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e passei sede. E muitas vezes eu fiquei em jejum, eu suportei frio, eu suportei a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, porque eu me preocupo com todas as igrejas. Aí você olha agora para a sua vida, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Eu não estou dizendo que você não está sofrendo, que isso não está doendo, que as nossas adversidades não nos machucam. Mas, querido, quando a gente olha para a vida deste homem, contando tudo isso, o que a gente espera de um homem que vive e que passou por tudo isso? Alguém para baixo, desanimado, se sentindo fraco, enfraquecido, esgotado. Mas não foi isso que esse homem passou. Eu trouxe aqui uma frase do N. Cordeiro. Ele escreveu um livro chamado Andando com um Tanque Vazio. Eu até falei sobre isso um tempo aqui na igreja, que nós estamos andando, vivendo, como se nós estivéssemos sempre com um tanque cheio, mas o tanque está vazio. Você consegue andar com o seu carro com um tanque vazio? Não. E assim é conosco. Nós não somos uma máquina. E ele diz, nós não esquecemos que somos cristãos, nós esquecemos que nós somos humanos. Ao olhar para a vida dele, este homem escreveu esse livro, Andando com um Tanque Vazio, porque ele passou por um momento de muito esgotamento emocional. Em um momento de uma palestra e de atender mais uma conferência, ele senta na beira de uma calçada de uma cidade que ele foi pregar e chora, 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 e não conseguia parar de chorar. E ele foi procurar ajuda de profissionais para saber o que estava acontecendo, por que aquele abatimento, por que aquele esgotamento. E aí ele descobriu que ele estava andando com um tanque vazio. Ele queria continuar produzindo e fazendo tudo o que ele tinha, sem encher o tanque. E uma hora o corpo, ele vai nos dar sinais. Mas nós não esquecemos que a gente é cristão, a gente sabe que a gente é cristão. Nós sabemos que somos filhos de Deus, só que a gente esquece que a gente é humano e que nós temos limites. Não adianta ficar nessa loucura, nessa correria, porque o que a gente vai ganhar é só doença, principalmente as emocionais, se a gente não abastecer o nosso tanque. Então, quando a gente vê Paulo falando toda aquela experiência dele, o resumo que ele faz no mesmo capítulo é: olha, eu tenho um espinho na carne. Eu orei 3 vezes para que ele tirasse de mim esse espinho. Mas ele me disse, minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, porque o poder de Cristo opere por meu intermédio. E isso acontece nas minhas fraquezas. Numa outra tradução, esse texto diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Paulo passou por tudo aquilo que nós vimos, toda aquela experiência no seu ministério, na sua vida, e quando ele passou por uma experiência do espinho na carne, que é uma grande discussão do que era esse espinho na carne, e não era a sogra, né? Não era nada disso. Alguns falam que era uma enfermidade física, e nós não sabemos qual é. Alguns falam que é uma dificuldade nos olhos. Não sabemos. O que nós sabemos é que ele orou 3 vezes, e por 3 vezes a resposta foi não. Não vou tirar. A minha graça te basta. A minha graça sobre você é o que você precisa. Paulo, você precisa entender que o meu poder vai operar melhor na sua vida quando você se sentir fraco. Portanto, Paulo reconhece, agora eu fico feliz, eu me orgulho das minhas fraquezas. Mas pastor, hoje falar que a gente se orgulha das nossas fraquezas, reconhecer alguém que nós somos
fracos, que nós também erramos. Isso hoje não pega bem. Reconhecer que nós temos limitações, onde a gente sempre tem que demonstrar desempenho. Paulo está dizendo que ele se alegra das suas fraquezas, porque ele entendeu que o poder de Cristo opera quando nós estamos fracos. Por isso eu aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições, tudo isso que eu passo por Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Querido, nós precisamos renovar a nossa força, mas isso a gente não faz na academia, isso a gente não faz com exercício físico, isso a gente faz quando nós reconhecemos que nós dependemos de Deus, e que mesmo quando nós nos reconhecemos fracos, é nesse momento que Deus age, que o Senhor Jesus age, porque a força que nós precisamos vem dEle, não vem de nós mesmos. Então a primeira coisa que você precisa para renovar sua força é admitir a sua fraqueza. Você não está todo dia bem. Tem dia que você não acorda legal. Ou isso acontece só comigo. Você não está toda hora sorrindo. E a gente precisa admitir que nós somos humanos, que nós nos alegramos, que nós choramos, que nós, em alguns momentos, estamos motivados, em alguns momentos estamos desmotivados. É admitir a nossa fraqueza. Olha o que o salmista diz nesse salmo: eu sinto-me fraco, eu sinto que eu estou totalmente esgotado, o meu coração, ele geme de angústia. E quando a gente lê Salmos, a gente vê essas orações, os homens de Deus abrindo o coração e dizendo exatamente como eles estavam. Ele estava se sentindo fraco, esgotado, esmagado, cheio de angústia. E quantas vezes pessoas se sentem assim, mas elas colocam uma máscara de que está tudo bem, porque ela não pode mostrar. Ela não pode mostrar que ela está triste. Ela não pode mostrar que ela está amargurada. E aí não pedem ajuda. Vai administrando sozinho esses conflitos internos, esses pensamentos internos. E isso, querido, só te adoece. Então admita as suas fraquezas. Em algumas situações é muito fácil, e muito mais fácil ficar desanimado, principalmente quando a gente fica olhando para as adversidades que a gente enfrenta. Bate aquele pensamento de que as coisas não vão mudar. Você já passou por situações em que você olha para todos os lados e o que você reconhece ao olhar tudo é: esse cenário não vai mudar. E isso, o que a gente está passando, não tem saída, não tem solução. Você não vê uma solução. Então todos nós temos fraquezas, mas nós muitas vezes costumamos esconder porque a gente tem medo. Precisamos lembrar que não existe ninguém perfeito. Não precisamos negar as nossas fraquezas. Não precisamos negar que nós também nos entristecemos, que nós também sentimos esgotamento. Nós não precisamos esquecer que nós somos humanos. A fragilidade, e a nossa fragilidade é o melhor lugar onde Deus quer nos surpreender e nos fortalecer. Não há nada melhor do que chegar diante de Deus em oração e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador. Essa é a oração que Deus quer de nós. É hora de reconhecer a nossa incapacidade, de dar solução para tudo e deixar as coisas nas mãos de Deus. Esse desejo de querer controlar tudo, de estar no controle toda hora, todo o tempo, a gente tem que dar a solução. Isso só nos esgota, isso só nos deixa abatido. A nossa fraqueza estabelece o palco perfeito para Deus revelar a sua grandeza. É o que Paulo estava dizendo: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque nesse meu momento de fragilidade e fraqueza, eu vejo o grande poder de Deus sobre mim, agindo, operando. É no reconhecimento da nossa fragilidade que nós encontramos a graça de Deus. Efésios 6,10 diz: finalmente, irmãos queridos, fortaleçam-se no Senhor. Não é se fortaleçam nas finanças, não é se fortaleçam na política, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Quer renovar as suas forças? Isso é no pé da cruz. Quer renovar as suas forças para mais um dia, para mais um ano, para vencer os seus conflitos? É aos pés do Senhor.
Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É no Senhor, não é em nós, é no Senhor. Para isso a gente precisa buscar diariamente a ajuda de Deus. Onde você busca forças? Quando você se sente esgotado? Só em profissionais? São bênção. Deus deixou os profissionais para nos ajudar. Os profissionais da saúde mental nos ajudam, nos auxiliam muito. Mas, querido, busca a ajuda de Deus. Olha o que o salmista, no Salmo 118, 14 diz. Vamos ler juntos? O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha... Mas vai ter dia que eu vou me sentir fraco. Vai ter dia que eu não quero cantar nada. Eu só tenho vontade de chorar. Vai ter dia que eu tenho até dúvida se eu estou salvo mesmo ou não. Mas o Senhor é a minha força, é o meu cântico, é a minha salvação. E por acreditar nisso, mesmo sendo muito difícil em alguns momentos, eu vou continuar confiando nesse Deus, confiando nessa promessa, confiando nessa certeza. Porque eu sei que Deus sempre responde às nossas orações. Eu sei que Ele ouve a minha oração. Talvez Ele não me responde da forma como eu esperava que Ele respondesse. Eu estava esperando algo, Ele me deu outra coisa. Ou Ele não deu, ou Ele ainda mandou esperar mais um pouco. Mas, querido, Ele coloca os sofrimentos em nossas vidas para nos ensinar. E eu sempre falo para os irmãos, seria muito bom que Deus não usasse essa técnica, né? Deus usasse a pedagogia de outra forma, sem usar o sofrimento. Mas é a forma que Ele nos ensina a ter maturidade, que Ele nos ensina a aumentar a nossa dependência dEle, é pelos sofrimentos. O sofrimento que Deus permite na nossa vida, ele é totalmente pedagógico, por mais que sejam dolorosos e difíceis. Portanto, quando você se sentir fraco, ao invés de desanimar, você precisa se ajoelhar. Você precisa se ajoelhar. Você precisa estar aos pés dEle. E aos pés dEle você vai dizer, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem. Eu não estou entendendo porque o Senhor está permitindo o que eu estou passando. Senhor, eu não estou mais tendo forças. Eu não estou mais conseguindo. E quando a gente faz isso, quando a gente se sente fraco, quando a gente coloca diante de Deus a nossa fragilidade e para de ficar negando que nós não estamos sofrendo, que as coisas não estão difíceis, quando nós estamos de joelho, Deus age. Deus opera, Deus revela a sua grandeza. O sofrimento, ele sempre esteve presente, em toda a existência humana. Mas o propósito principal do sofrimento, sabe qual é? É nos aproximar do Senhor. O propósito principal de Deus permitir o sofrimento na minha vida, na sua vida, é nos aproximar do Senhor. Portanto, quando você estiver passando por um momento de sofrimento, não ache que Deus não te ama. Não ache que Deus se esqueceu de você. Não acredite na mentira do diabo de que Deus não está se importando com você. Porque o propósito de Deus permitir o sofrimento é nos aproximar do Senhor. Reconhecendo que nós não somos nada, que eu não estou no controle de nada, que Ele é o grande eu sou. E tem muitas vezes, alguns momentos que as pessoas acham que eles são o grande eu sou. Aí Deus dá só uma mexidinha no tapete, a vida vira aquela bagunça, né? E a gente fala, nossa, eu não sou nada mesmo. Nos afastamos no momento do sofrimento da arrogância. A gente começa a depender mais de Deus. A gente começa a depender mais da suficiência de Deus. A gente vê que eu sozinho não sou nada. É no sofrimento que a gente aprende isso. Nós nunca entenderemos que a graça de Deus é suficiente até que nós não reconheçamos o quanto nós somos insuficientes sozinhos. O segredo para superar está na graça de Deus. Portanto, quando Paulo orou, pedindo para tirar aquele espinho da carne, a resposta foi não. E ele orou por 3 vezes, e as 3 vezes foi não. É porque Deus está querendo também dizer para você, olha, o mais importante não é dizer sim às suas orações, é você entender que a minha graça te basta. É o suficiente.
E caminhar debaixo dessa graça é isso que nos fortalece, que nos transforma. Deus sabe o que é melhor para nós. A gente não conhece tudo, a gente não sabe tudo. Ele sabe que aprendendo a humildade, aprendendo a confiar nele, isso é uma coisa mais importante do que só o nosso conforto. Muito mais do que estarmos confortáveis na presença de Deus, Ele quer que a gente aprenda a andar de forma humilde, na dependência dEle. Por isso Ele disse: eu não vou remover o espinho, confie em mim, eu sei o que é melhor, eu vou te ajudar a enfrentar isso, eu vou te dar força para perseverar, para você continuar sendo persistente, para você não desistir. Portanto, querido, receba diariamente a força que vem de Deus. Esse texto diz o seguinte, vamos ler juntos? O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Salmos 29:11. E isso não foi só para o Antigo Testamento, isso não foi só para o povo de Israel, isso é para mim, isso é para você hoje. O povo de Deus somos nós, e o Senhor quer dar força para você. O Senhor quer que a bênção da paz esteja sobre você, sobre a sua casa. E a minha oração é que Deus renove a nossa força. Assim como nós aprendemos no domingo passado de renovação da fé, que Ele renove a nossa força. Neste mundo que nós somos convidados a viver esgotados, a trabalharmos sempre até o último limite da nossa força. Nessa sociedade, em dias que você chega em casa e você sente aquele peso emocional, aquele peso no seu corpo, onde parece que tudo que tinha em você foi sugado. Deus quer nos dar força, Deus quer nos dar esse renovo das forças. E aqui não é só força física, é a força espiritual, mental, que tem abatido tantas pessoas. Portanto, querido, nós não devemos olhar para o sofrimento e pensar: olha, eu não mereço esse sofrimento. A gente olha para as circunstâncias e fala: eu não mereço tudo que eu estou passando. E sabe por que a gente não pode olhar dessa forma? A gente tem que lembrar que Jesus não merecia a cruz, e ainda assim morreu na cruz por mim e por você. Ele não merecia ter carregado aquela cruz, ter sido crucificado naquela cruz. Deus permitiu, porque através do sacrifício dele, a salvação chegou até nós. Portanto, nós confiamos de que Deus está executando o seu plano perfeito, mesmo quando a gente não compreende, mesmo quando a gente não entende. É a graça de Deus que nos capacita a enfrentarmos o sofrimento que for. E graça aqui, quando a gente busca definição, quando fala lá, a minha graça te basta, graça é a força que Deus nos dá para nos ajudar durante a dificuldade. Essa graça de Deus, ela nos basta. É através das nossas fraquezas que Deus nos chama a viver um relacionamento crescente com Ele. Deus vai te dar habilidade para enfrentar qualquer situação, se você simplesmente confiar nele. Não confiar em você mesmo, confiar em Deus. Não desista, fique firme, sua graça te basta. Essa semana, conversando com uma pessoa, eu disse para ela: não desista, não pare, não pare agora, continua. E por mais que esteja difícil, Deus vai dar habilidade, Deus vai dar dessa graça para que a gente dê, por mais que esteja difícil, mais um passo, para a gente não parar. Ele tem uma reserva infinita de graça para derramar sobre nós. E quando fala de força, de cansaço, não tem como não lembrar desse texto, Isaías 40:29. Vamos ler juntos? Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Talvez você é esse cansado, que vai ser fortalecido pelo Senhor hoje. Talvez é esse que está sem vigor, que está sem forças,
que vai receber do Senhor grande vigor. Vamos continuar? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pastor, eu só subi essa escada aqui, já cheguei arrebentado, cansado, e a Bíblia está falando que eu não vou mais me cansar. Não é só o cansaço físico, tá, querido? Você vai continuar ainda tendo dificuldade, principalmente se você não tem uma prática de exercício, está se alimentando mal. Mas o que Deus está dizendo, olha, se vocês esperarem em mim, vocês vão ter a cada dia renovação das suas forças. Eu vou estar te ajudando, eu vou estar te fortalecendo. E quando as coisas parecem estar muito fora do controle, você vai entender que Deus está ali, renovando as suas forças. Portanto, querido, renove as suas forças no Senhor. Eu convido você a ficar de pé. Vamos orar juntos. Vamos pedir para o Senhor fazer isso na minha vida, na sua vida. Repita comigo: Senhor meu Deus, obrigado por estar aqui. Reconheço que há momentos que me sinto fraco, cansado, esgotado. Busco no Senhor forças. A sua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados e, ó Deus, renove as minhas forças. Ajuda-me a continuar, a não desistir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. E esse cântico é a nossa oração, porque nós cremos que Deus renova, que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Deus que não nos abandona. Querido, cante nessa certeza.